Moisés Barbosa dos Santos, o popular Professor Moisés. O programa Professores Moisés Explica também, além de ser uma forma do professor Moisés expor suas opiniões sobre as coisas que acontecem no país, se propõe a dar conselhos. E quem quiser pode fazer uma solicitação através do meu WhatsApp, o Zap 7581755172, 7581755172, ou você pode nos ligar no 3424-2048 e conversar conosco ao vivo. O professor Moisés gosta de pensar. Por falar em pensar, eu estou aqui com o Jornal à Tarde de hoje em mãos, como disse no início do programa, e numa das páginas internas do jornal, na página do editorial, fala-se aqui da má conduta no trânsito. E é feita uma pergunta: será que o motorista brasileiro está se reeducando? Ou a pressão da chamada Lei Seca de 2008 funciona de fato? A pergunta se justifica em razão de estatísticas recentes que apontam a queda de 45% no contingente dos que se alcoolizam e dirigem veículos motorizados. O editorial continua, mas o que vem logo depois é bastante óbvio, e todos vocês que estão me ouvindo são sabedores, com certeza, do que o editorial está abordando. É realmente, por parte do motorista, preocupante quando o motorista é reincidente nessa prática de beber e dirigir. A gente até pode achar que não vai ter problema nenhum porque o percurso é curto, ou o dia, por exemplo, o dia de domingo tem um trânsito mais tranquilo, mas a verdade é que todos nós recebemos de Deus este presente maravilhoso que é uma única vida para se viver, e devemos agir com sabedoria, devemos agir com inteligência, administrando a nossa conduta nos diversos momentos da vida com o mínimo de consciência. E não resta dúvida que nós fazemos muitas coisas que não deveríamos fazer. Aí surge a pergunta das razões que nos conduzem a tal prática. Por que alguém pega o carro para dirigir estando alcoolizado? Por que alguém, mesmo sabendo que vai ficar endividado e ter problemas no futuro, como a negativação do seu nome no SPC do Serasa, faz uma compra não podendo comprar? Como explicar, por exemplo, as escolhas equivocadas que uma pessoa faz nos relacionamentos, mesmo sabendo que quando você tem uma companhia, tem que ser muito bem escolhida, porque é alguém que vai conviver com você todos os dias, e se não houver entrosamento, os deslaces serão inevitáveis, os problemas serão rotineiros e a infelicidade vai acontecer sempre. Mas nós pensamos pouco, e o professor Moisés atribui esta questão à deficiência da educação brasileira. Recentemente eu assisti um debate entre os presidenciáveis, e como já disse, o professor Moisés neste programa não é político, é radialista, e dessa forma eu sou imparcial, e aqui eu não defendo nenhuma bandeira, principalmente neste momento que a lei eleitoral não permite. Mas eu assisti o debate entre os presidenciáveis recentemente e fiquei muito triste. Inclusive, tem hoje um destaque aqui no Jornal à Tarde, que continua
na minha frente, eu, à medida que falo com você, observo o jornal para trazer para algum momento da minha fala uma matéria interessante, e aqui é dito justamente que o eleitor está triste por causa da forma como a política está sendo conduzida nos debates. Houve um debate do SBT recentemente, eu assisti o debate, e obviamente quando a gente vai assistir um debate entre duas pessoas cultas, que se dizem preparadas para administrar o nosso futuro, a gente fica na expectativa de aprender. O professor Moisés, nesses momentos, quer aprender. E eu assisti o último debate e confesso aos senhores que eu não aprendi foi nada. Muito pelo contrário. Fiquei indignado e super triste com o bate-boca entre os dois candidatos. Espero, sinceramente, que no próximo debate, que não vai demorar, ainda tem 2 debates a acontecer, pelo menos eu me recordo de 2, que o nível seja maior. Eu acredito que o eleitor brasileiro está deixando a disputa empatada, até porque não conseguiu identificar nos 2 candidatos pleiteantes ao cargo mais importante do país a sabedoria que o eleitor gostaria. De qualquer forma, nós brasileiros sabemos da importância da alternância do poder e sabemos da importância de manter no poder também, contrariando a alternância, aqueles que são melhores, aqueles que têm provado através dos seus atos administrativos, que merecem novas chances. Nós temos, e se não temos, devemos que ter essa capacidade de julgar o que é mais sensato no momento. E o eleitor, para tomar essa decisão, precisa que os candidatos demonstrem sabedoria e digam como vão fazer, com bastante tranquilidade, respeito também ao adversário, porque é um brasileiro que merece respeito só por ser candidato. A gente fica nessa expectativa que o candidato diga como vai resolver os principais problemas nacionais. E não é um problema, não são 2, não são 3. Praticamente, essa é a verdade. Talvez até você não concorde. Eu não vejo no Brasil hoje um problema resolvido. Eu vivo num país onde eu não vejo um problema que a gente diga assim, ó, este aqui já foi resolvido e o candidato à presidência da República não precisa se preocupar. Eu não vejo um sequer. Por isso eu acho que nos dias de debate não há tempo para se perder com bate-bocas e acusações. Se houver culpa, se houve desvio na Petrobras e a Dilma é responsável, que seja apurado e que a Polícia Federal faça o que a lei manda. Se Aécio Neves construiu um aeroporto no sítio ou na fazenda de um parente, se ele agiu com nepotismo em algum momento da sua história política, isso ficou comprovado, que a justiça o penalize. Mas o eleitor não quer mais saber nada a respeito desses fatos, até porque isso está bastante repetitivo. Eu, particularmente, fico querendo saber como os candidatos vão resolver o problema da educação, da saúde. Eu até, como um dependente da saúde pública, fico numa expectativa enorme que alguém diga, olha, esse problema vai ser resolvido da seguinte maneira, até para que eu fique tranquilo. Eu sou um brasileiro que já viveu bastante, e quanto mais anos de vida, mais problemas de saúde a gente tem, e a gente quer viver num país onde tenhamos a tranquilidade de saber que nos momentos da doença seremos bem assistidos, o que não corresponde à realidade. É isso que o cidadão brasileiro quer. E o que eu vejo, não vou nem me referir, porque eu não tenho esse direito aos candidatos atuais, mas eu vou falar de forma geral aos pleitos políticos, é muita falta de ideia, falta de imaginação.
é a mesmice do governante, e quando assume o poder, numa cidade, por exemplo, é para calçar ruas, é para fazer PSFs, é para deixar o eleitor indignado com as administrações ruins que se sucedem. Infelizmente é o que assistimos na política nacional, e o eleitor quer novidade. Então eu faço essa solicitação, não sei se os candidatos vão me ouvir, mas é possível que esta mesma solicitação ecoe por todo o país e que num próximo debate nós tenhamos mais discussão de ideias e menos afrontas entre os candidatos, porque o que a gente quer é escolher o melhor, e o melhor só vai surgir dos debates em alto nível. O professor Moisés pede a Léo Mateó, que está na técnica neste domingo ensolarado do mês de outubro, que traga aí, Léo, aquela música belíssima, Já Deu Tudo Certo, Léo. Por que, Léo? Antes que a música seja liberada, Léo, nós precisamos, todos os dias, ao sair da cama, ter essa certeza que já deu tudo certo. Porque quando você faz a sua parte, a outra parte que é necessária para que seu sonho se concretize, que é feita por Deus, vai ser feita. Deus quer de você o comprometimento com o seu alvo. Se você tem comprometimento, Deus o ajuda. Por isso, já deu tudo certo, meu amigo.